Opa, aqui é o Érico Rocha e hoje eu tenho um imenso prazer de trazer para esse canal do YouTube um dos maiores especialistas em produtividade do Brasil e, quiçá, do mundo, na minha opinião, Christian Barbosa. O Christian Barbosa é um dos caras que tem maior legitimidade para falar de produtividade. Ele vem pesquisando produtividade, ele vem aumentando produtividade em várias empresas no Brasil. Eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho, mas é com imenso prazer que ele concordou em dar essa entrevista para esse canal do YouTube. Tudo bom, Christian? Tudo bom, Érico? Primeiro, grande prazer estar falando com você, que é o guru do marketing digital no Brasil, né? E como empreendedor também. Então, muito legal a gente estar batendo um papo para os teus ouvintes, pessoal que te seguem na web, e também para os meus, que também vou publicar esses meus canais para o pessoal que quer aprender um pouquinho mais sobre o marketing digital e ganhar tempo com isso, né? Que legal, Christian. E cara, primeiro queria dizer que eu não dou por merecido o fato de você estar dando essa entrevista. Eu sei que quem te conhece um pouco mais de perto sabe quão ocupado você é e achar um pouco de tempo para a gente estar simplesmente dividindo um pouco toda essa expertise que você, vamos dizer assim, que você curou ou que você conseguiu ter durante esses anos, não é uma coisa fácil. Então eu queria dizer desde já, muito obrigado, cara. Que isso, obrigado a você. Vamos lá, né? Porque tempo é uma coisa de seleção, né, Érico? Então a gente tem que selecionar muito bem aquilo que a gente faz. A gente não pode estar aceitando qualquer coisa ou tudo, porque senão, por mais que você gerencie o seu tempo, ele não é uma coisa finita, ele não é uma coisa ilimitada, ele é uma coisa finita. Então você tem que aprender a limitar o seu tempo, porque o trabalho é ilimitado, mas o tempo é finito. Com certeza. E agora é o seguinte, antes da gente começar a falar de produtividade e como a gente aumentar ou melhorar a nossa produtividade, quiçá dobrar, não sei, é um tema que eu vou estar perguntando para você daqui a pouco, eu queria que você explicasse para o pessoal que está do outro lado de lá e que porventura ainda não conhece, ainda não leu alguns dos seus livros, que eu acho difícil, mas enfim, pode acontecer. Cara, conta um pouquinho da sua história e chegando ao ponto de como você conseguiu se transformar nesse especialista em produtividade que você é hoje para o Brasil e para o mundo? Bem, resumidamente, eu comecei minha carreira muito jovem. Eu tinha 14 para 15 anos, eu me certifiquei numa prova da Microsoft. Eu queria abrir uma empresa desde muito jovem, dos 7 anos eu tinha ideia de ter uma empresa. E aí isso acabou acontecendo 2 semanas depois, eu fazer 15 anos, foi quando a empresa oficialmente nasceu na Junta. E essa empresa era uma empresa de tecnologia, basicamente a gente fazia desde implantação de sistemas, infraestrutura, baseado em tecnologia Microsoft. E a empresa cresceu pra caramba. Quando eu estava com 18 para 19 anos, a gente foi um dos líderes no mercado que a gente atuava, em tecnologia. E aí eu, muito nerd, muito dedicado ao negócio, sem nenhuma formação em produtividade, em gestão, de liderança mesmo de pessoas, eu me envolvia tanto no negócio, que é uma coisa que eu vejo hoje muito empresários, muito líderes fazendo, e eu não tinha tempo, literalmente. Comecei a trabalhar 16 horas por dia, de segunda a domingo. Eu não conseguia dar vazão para o volume de urgências que eu tinha na minha rotina. Nunca tinha tempo para mim mesmo. Eu não conseguia fazer nada funcionar direito. Entregava projetos atrasados. Era realmente um caos a minha vida naquele momento. Isso afetou muito o meu sistema imunológico, minha saúde. Eu ficava doente constantemente. E o que acabou acontecendo foi que chegou um ponto que eu fiquei tão doente, comecei a ter uma gastrite, depois teve uma gastrite erosiva, virou uma úlcera, depois essa úlcera começou a ter sangramento. Foi uma época da minha vida que eu não gosto nem de lembrar. E aí quando eu fui fazer uma biópsia, o médico olhou e falou assim: você é muito jovem para ter o que você tem aí, tanto problema de saúde que você tem, toda hora está no médico. Assim, faz um curso de yoga, meditação, gestão do tempo. E quando ele foi gestão do tempo, eu achei muito idiota aquela sugestão dele, porque eu falei, caramba, né, o único cara que gerencia o tempo é Deus, né, sugestão idiota. Mas aí a minha secretária me inscreveu num curso desse, eu fui, gostei, acabei fazendo o curso dessa empresa, que era uma consultoria americana, 3 vezes. Na 4ª vez o instrutor me convidou para ser instrutor deles aqui no Brasil, eu aceitei e virou um hobby. Eu tinha minha empresa de tecnologia e 1 ou 2 vezes por mês eu dava treinamento para essa consultoria americana. E eu realmente mudei, não foi do dia para a noite. As pessoas acham que é do dia para a noite que acontecem as coisas. Para mim demorou 2, quase 3 meses para conseguir fluir com a minha produtividade e fazer a empresa funcionar melhor. Esse hobby continuou evoluindo, eu fui instrutor de várias consultorias americanas, europeias, aí sobre esse assunto de produtividade, sempre em paralelo com a minha empresa de tecnologia. Depois eu acabei fazendo a fusão com um grande cliente meu, fiquei com eles durante 3 anos, depois acabei vendendo essa empresa e fundei a Triad, que é uma empresa especializada nesse segmento, a Triad PS, especificamente sobre produtividade, gestão do tempo, focada em grandes empresas.
E tenho 6 livros publicados sobre essa temática. Eu faço muita pesquisa de tudo que eu desenvolvo. Então, desde pesquisa comportamental, pegar, por exemplo, voluntários no Face, testar um grupo de teste, um grupo placebo, até investimento pesado mesmo, em laboratório com neurociência, com médico para testar o resultado do nosso método dentro do dia a dia das pessoas. Hoje a gente atende no Brasil das 1000 maiores empresas, a gente está presente em 54% delas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 15% dos CEOs dessas grandes empresas, ajudando a criar estratégias para tornar a empresa mais produtiva. E a gente expandiu isso para fora também. A gente atendeu aí, sei lá quantos países para treinamento presencial, consultoria, mas assim, a gente atende em 12 idiomas hoje a Tríade. Treinamos milhares de pessoas no mundo inteiro e a gente tem uma referência do que realmente funciona e o que não funciona. E fora isso tem outras coisas. Eu tenho outros negócios, eu toco outras empresas. Eu tenho um projeto novo agora em São Francisco, nos Estados Unidos, que é uma startup na área de produtividade também, mas com software. Enfim, dá para fazer muita coisa se você souber gerenciar o teu tempo, sem dúvida nenhuma. Nossa, com certeza. E vem cá, você pode mencionar alguns dos nomes dessas empresas que a Tríade, no caso a sua empresa, ajuda a melhorar a produtividade? A gente tem vários, né? Um cliente que eu gosto de citar muito é a Toyota. A Toyota é um cliente nosso global, é muito interessante porque eu tive a oportunidade de treinar o presidente da Toyota, que é o japonês, e veio para o Brasil para entender como, acho que foi o melhor ato assim, de humildade que as pessoas podem ter, e eu aprendi com esse cara. Ele falou o seguinte: eu sou o líder da empresa, eu preciso entender o que as minhas pessoas, os meus subordinados, o que o meu time está fazendo para eu poder ser um exemplo também. Ele passou comigo aí um dia inteiro falando sobre produtividade, eu achei isso muito legal. Mas a gente atende Toyota, Nestlé, Santander, as farmacêuticas, das 10 maiores do mundo, a gente atende 8 aí delas. Então você pega Merck Shape Dome, pega Novartis, pega Boehringer Ingelheim, puxa, tem um monte aí de empresas que a gente atende. O pessoal do Boticário, puxa, é até ruim de falar, porque são tantos clientes, né? E eu falo de um do outro. Tem a L'Oréal, que eu estou com um projeto com eles agora bem interessante. Enfim, tem muitos clientes legais aí que a gente atende. Show de bola. Não, eu pergunto isso só para dar uma noção do calibre, para o pessoal do lado de lá que porventura ainda não te conhece, do calibre da pessoa que a gente está tendo aqui nesse canal. Por isso que eu falei que eu não dou por merecido a sua presença aqui. Agora é o seguinte, Christian, é possível dobrar? É possível que uma pessoa normal, que não é treinada, que lida com a vida do jeito que ela intuitivamente acha que ela deve lidar, e essa pessoa seja, por exemplo, um pequeno e médio empreendedor, é possível ele dobrar a sua produtividade? Isso é, ele produzir o mesmo com metade do tempo, ou produzir o dobro com o mesmo tempo? Isso é realmente possível? Érica, essa tua pergunta é muito interessante e inteligente, porque isso é uma máxima, né? Todo mundo quer dobrar a sua produtividade, isso é um headline de marketing aí para quem fala sobre esse assunto. Mas se a gente entender o seguinte, se você pegar hoje uma pesquisa nossa, a gente tem software monitorando isso, um brasileiro trabalha em média aí 5 horas e 15 das 8 horas que ele teoricamente deveria ser produtivo no dia. Ninguém trabalha 8 horas hoje, né? Isso é irreal. Vamos dizer aquele cara que trabalha, aí tem a sua carga horária de 40 horas por semana. Então quando a gente fala dobrar a produtividade, você está querendo dizer o seguinte: será que nessas 5 horas eu vou conseguir fazer um trabalho de 10? Isso é dobrar efetivamente em termos quantitativos, em termos de horas, né? Agora, é claro que quando a gente fala de melhorar a produtividade da pessoa, essas 5 horas do cara podem estar gerando nada de resultado. Quando a gente fala assim, olha, a gente quer que você em 5 horas consiga ter resultados expressivos, aí sim a produtividade pode ajudar. Porque a gente não quer que a pessoa trabalhe mais. O que eu sempre falo é que você tem que trabalhar de forma mais inteligente. Isso te ajuda de uma forma incrível. Por exemplo, você pega hoje uma pessoa que está dentro de um escritório dessas grandes empresas, o cara gasta uma média por dia mais ou menos de 1h30, até, talvez, dependendo do cargo dele, 3 horas por dia com e-mail. Então você tem que entender pequenas técnicas, usar melhor, por exemplo, ferramenta de e-mail que ele está usando hoje. Se a empresa criar uma política de e-mail, ele pode reduzir isso em 30%, 40%, 50%. Então, teoricamente, a gente já salvou para o cara aí, às vezes 1 hora no dia dele, às vezes 30 minutos, que aí você junta 30 minutos de e-mail, com mais 30 minutos de priorização, com mais 30 minutos de um planejamento mais eficiente, você deu 1h30 a mais para a pessoa. Porque às vezes é aquela academia que ele não faz, aquela prioridade que ele deixou para fazer, e assim por diante. Eu acho que quando a gente fala de dobrar a produtividade, significa você fazer aquilo que realmente te dá resultado. Porque ocupado todo mundo está. Esse é o ponto. Todo mundo está ocupado hoje em dia, mas a pergunta que você tem que se fazer é: será que eu estou ocupado com as coisas que realmente me fazem evoluir, ao invés de simplesmente agir freneticamente? Porque ação sem evolução não gera lugar nenhum. Você trabalha demais e se cansa só sem resultados. E não é isso que você precisa na sua vida.
E se alguém hoje, né, um pequeno empreendedor chegasse para assim, o Christian, resolve minha vida. Eu queria descobrir o que é que realmente faz. Eu realmente passo o trabalho de 7 a 7, vamos supor, trabalho de 7 a 7, estou sempre ocupado, mas eu quero mais, eu quero produzir mais. O que você falaria para esse cara, assim, qual que seriam os primeiros passos, se ele tivesse a chance de falar com você pessoalmente? O primeiro passo que eu perguntaria para ele, sem dúvida nenhuma, é o seguinte: o que significa esse mais? Então vamos supor que o cara atende, sei lá, 100 clientes por mês. Você quer atender 120 clientes por mês mantendo essa qualidade? Esse é o primeiro. A gente tem que entender o que é fazer esse mais, né? Porque não adianta também fazer mais e piorar a qualidade, a produtividade da empresa, o atendimento ao cliente, assim por diante. Então a gente tem que entender o que é fazer mais. Segundo, é possível fazer esse mais? Será que eu estou preparado para fazer esse mais? Porque não é do dia para a noite que a pessoa vai fazer mais. Então a gente Como tem que... assim? Oi? O que você quer dizer como preparado? O que você acha que ele ia ter que se preparar? Se você pudesse citar um caso específico, sem citar nomes, por exemplo, como é que você exemplificaria isso? Dá um exemplo. Tem um presidente de uma empresa que todo mundo conhece. Eu tive um trabalho muito interessante com vários presidentes diretamente para ajudar eles a atenderem a estratégia. Ou seja, eles tinham que fazer a estratégia da empresa, que foi passada para o board, e eles tinham que ter tempo para fazer isso. E esse presidente, especificamente, ele tinha lá 6 metas estratégicas que o board tinha passado para ele cuidava de Brasil, ele era par com o pessoal aqui de América Latina também, mas ele tinha que aumentar o 0 ponto alguma coisa no market share daquele cliente, que para eles significava muitos milhões de dólares aí de mercado. E ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer várias ações que ele não estava conseguindo fazer. Por exemplo, ele tinha que fazer um lançamento de um novo produto, que era estratégico para eles. Ele tinha que melhorar a parte de produção, que era uma estratégia deles, que o custo estava muito alto, ele tinha que fazer uma melhora em cima disso. Enfim, ele tinha mais algumas outras metas estratégicas para estar cumprindo. Só que o dia a dia, a rotina, não faziam ele conseguir executar aquelas coisas. Ele já estava com esse projeto há 2 anos, quando a gente se conheceu. Então ele estava tentando melhorar, tentando fazer a melhora, por exemplo, desse processo fabril deles há 2 anos e a coisa não evoluía de fato. Ele não conseguia dedicar tempo para fazer isso. Então a primeira coisa que a gente fez, ele falou assim, o que você quer fazer? Ele disse, olha, eu quero fazer esses 6. Eu falei para ele assim, não dá para fazer os 6 num período tão curto. Vamos selecionar 2 pontos aqui para a gente fazer. Então ele falou assim, eu perguntei o que desses 6 estratégias é aquela que realmente vai gerar mais resultado no final para você se você atender. Ele falou assim para mim, 2 coisas, eu preciso reduzir meu custos aqui com reuniões, porque isso para a gente é um custo muito alto, e preciso melhorar o processo fabril lá, conversando com o pessoal, fazendo a implementação do novo sistema que a gente está adotando. São as minhas 2 prioridades. Pronto, a gente botou um foco ali. Então que a gente começa, entendemos isso, vimos que era possível no período de 2, 3 meses, aí eu começo a fazer o quê? Blindar a agenda dele para atender com prioridade esses pontos e começar a tirar aquelas gorduras que não servem para nada. Porque o problema hoje é o seguinte, as pessoas elas estão dizendo sim para tudo. Por que eles dizem sim para tudo? Porque eles não têm clareza do que é importante. Então esse é um primeiro ponto. Quando eu tenho clareza do que é importante, eu preciso começar a fazer esse importante estar no meu dia a dia. Então, olha, se ele vai avaliar uma proposta lá do processo fabril, tem que estar dentro da rotina, da agenda dele para hoje. Amanhã ele tem uma reunião com o fornecedor para ver se aquilo vai realmente funcionar, com o diretor dele de operações, então ele tem que colocar isso na agenda. E não ser sugado por um monte de outras coisas que não trazem resultado nenhum. Isso é um exemplo prático do que fazer. Essa é a primeira parte, a gente tem que colocar na agenda dele aquilo que é importante. Aí uma segunda parte é o seguinte, será que ele está com disposição para fazer aquilo acontecer de verdade? Será que ele conseguiu esse planejamento, ele está conseguindo fazer de verdade aquelas coisas? Então isso também tem que olhar a parte dele com a execução da sua rotina em termos de energia, né? Se realmente ele está, por exemplo, disposto, não está cansado, não adianta nada pegar o cara lá e o cara tem 8 horas para trabalhar, mas ele consegue trabalhar 3 e o resto ele está desfocado, está vendo o Facebook, está vendo outras coisas. Então a gente tem que ajudar esse cara a ter um raio laser, uma mira laser de foco. Esse é outro ponto que vai se fazer com esse cara também. E outra coisa é começar a cortar, por exemplo, e-mails, reuniões, tarefas que ele não tem nada a ver, delegar, olhar para a agenda e falar o seguinte, eu gosto de sentar com o presidente e falar o seguinte, muito bem, vamos ver sua agenda da semana. Olho para a agenda dele da semana e vou perguntar o seguinte, você tem aqui a missão de cortar 40% de tudo que está aqui. Aí ele fala, não, é impossível, eu não consigo cortar 40% do que está aqui. Eu falo, não, você consegue, vamos ver junto aqui. Será que isso aqui você não conseguia delegar para fulano? Será que essa reunião aqui, em vez de fazer presencial e de tomar 2, 3 horas no deslocamento, será que não dá para fazer via Skype? E aí a gente começa a fazer o quê? Entender o que pode ser retirado de gordura para começar a fazer o tempo dele render. No final das contas, dá uns 2, 3 meses, ele fez aquela que era importante, saiu do lugar, e a gordura não fez a menor diferença na vida dele se foi ou não foi feita, que é o que eu chamo de circunstancial. Nossa, incrivelmente incrível. E eu consigo entender isso, vamos dizer assim, na minha própria vida. Eu sou uma pessoa que
que tende a se focar, entender o foco, porque eu sou pago pelo resultado que eu gero, né? Eu não sou pago pelo tempo que eu trabalho, na verdade. E mesmo assim, enquanto você vai falando, a minha mente vai mexendo e já vai começando a perceber um monte de gordura que eu tenho nos processos que eu tô... Você, cara, você é um cara que manja disso pra caramba, o fato de você trabalhar com esse cara, isso acontece com você também? Cara, tudo bom. Mesmo sabendo que... mesmo sabendo que você tem que focar, às vezes você desfoca, ou você precisa de ter uma outra pessoa para fazer isso com você, ou você hoje já tem essa disciplina evoluída de tal forma que você não tem como, não precisa mais dessa terceira pessoa para te ajudar a focar? Essa é uma pergunta bem legal, Érico, porque muita gente fala isso. Não é porque eu gerencio muito bem meu tempo que eu sou um robô e tudo dá 100% certo, que eu não tenho urgência, não é nada disso. Eu tenho urgência de vez em quando, acontece imprevisto na minha agenda e tem dias que eu estou sem vontade realmente de fazer aqueles negócios. E surge um monte de oportunidades hoje, às vezes empresas, startups que vêm para estar juntos, tal, enfim, tem muita coisa interessante que acontece. Então o que eu faço para conseguir me disciplinar? A primeira coisa é o seguinte, eu tenho muito claro o que eu chamo do meu MAVA, né, que são aqueles meus milestones principais. São os principais milestones de alta performance que eu tenho para os próximos quarters. Então isso me faz ter foco. Então eu sento agora, por exemplo, vamos supor que eu vou definir os meus MAVAs, que eu chamo de MAVAs. Eu falo o seguinte, muito bem, no próximo quarter, ou seja, o ano tem 4 quarters, cada quarter tem 3 meses. Eu defino o seguinte, quais são as prioridades desse próximo quarter? Então eu vou lá e coloco, eu tenho todos os meus lugares, aqui no meu escritório eu tenho um, no escritório lá na trilha eu tenho outro, em todo lugar tem um quadro branco. Então no quadro branco, o que eu coloco? Eu coloco assim, Q1, Q2, Q3, Q4. No Q1, que é o primeiro quarter, eu coloco quais são esses pontos importantes que eu vou estar colocando, que são os principais milestones, os principais marcos que eu vou estar fazendo dentro daquele quarter que eu estou trabalhando. Isso está na minha cara todo dia, isso é o meu foco, isso aqui é a prioridade, isso que é importante, o resto é minha gordura. Eu tenho que estar focando aquilo ali e tenho que chegar no final daquele quarter com tudo aquilo concluído. Para fazer isso no dia a dia, no meu roteiro, eu uso um sistema online, eu uso o Neotriad para fazer o quê? Me dar os dados de como é que está a minha rotina. Então esses meus milestones se transformam em metas e projetos dentro do sistema. Toda semana, quando eu vou gerenciar, planejar minha semana em si, ver o que eu tenho para fazer, a primeira coisa que eu vejo são os meus dados, porque isso é uma coisa importante. As pessoas não mudam. Se você não tem uma dor, você não busca um remédio, essa é a verdade. E você não tem uma dor do tempo. Então como que você faz para ter dores do tempo? Você tem que ter dados, números, estatísticas. Olha, alguma coisa que te dissesse assim, pô, essa semana você gastou 50% do seu tempo com coisa urgente, 30% com coisa totalmente desnecessária, circunstancial. E só 30% do teu tempo, desculpa, 20% do seu tempo foi feito com coisa realmente importante. Se você tem esses dados, isso te choca e faz com que você reflita para a próxima semana, para você fazer o quê? Colocar as coisas que estão associadas aos teus principais milestones para o próximo quarter. Então toda semana eu olho minha semana, vejo como é que estão esses meus números, esses meus indicadores de projetos, do uso do meu tempo a partir da Triad, e aí planejo essa próxima atividade. Durante a semana, se surge alguma coisa que é muito urgente, alguma coisa circunstancial, eu adiciono obviamente nessa classificação e nesses dados. Porque na semana subsequente eu vou fazer o que? Analisar isso para tentar prevenir. Isso me permite ficar sempre focado naquilo que eu preciso. Mas tem semanas, uma ou outra, que realmente às vezes as coisas não fluem da forma como eu queria. Mas quando eu tenho dado e sei o que eu quero fazer, eu volto para o meu foco. Sem precisar de ninguém. Nossa, muito interessante esse sistema. Agora uma pergunta que eu tenho é o seguinte, imagina que você encontre uma pessoa, e você já deve ter encontrado várias dessas pessoas, que sabe que precisa planejar, que sabe que precisa ter prioridades, que sabe que precisa focar. Por que você acha, ou por que você alucina que as pessoas que sabem que precisam disso, assim, sabem conscientemente que precisam disso, não fazem isso? Tem muito dado sobre isso, né? Você tem uma noção, a cada 10 pessoas que começam o método de produtividade, 7 desistem no meio do caminho. E os fatores são os mais diversos, né? Mas a primeira coisa é a seguinte, se o cara não tiver um verdadeiro motivo para ter mais tempo, ele não vai ter mais tempo. Como assim? Ele tem que ter alguma coisa visceral que ele queira de verdade, Érico. Quando eu pego às vezes um presidente, eu falo para ele assim, precisamos ter mais tempo. Aí ele fala assim, eu sei disso, mas eu pergunto para ele, mas por que você quer ter mais tempo? Porque eu preciso bater as metas. Ok, isso daí não é nada pra ele. Se não tiver uma coisa visceral, sabe aquela coisa que ele quer demais, do tipo, eu preciso arrumar mais tempo porque a minha saúde tá no limite do estresse, eu vou morrer se eu não tiver mais tempo.
Ou aquele cara é o seguinte, olha, o meu casamento está indo pro saco, eu preciso melhorar o meu tempo para ter mais tempo para o meu casamento. Ou às vezes não é nem uma coisa tão crítica assim, às vezes é uma coisa que ele quer de verdade, ele fala assim, olha, eu queria ter mais tempo porque eu tenho um sonho de fazer o caminho de Santiago. E eu queria ter mais tempo para realizar isso. Não importa o que seja, mas tem que ter uma coisa visceral, que ele queira muito, aquela coisa que ele sonha com aquilo todo dia, sabe? Porque é isso que faz ele realmente querer ter tempo. A gente não pode fazer nenhuma pessoa ter mais tempo se ela não quiser de verdade, se não tiver algum fator que realmente a motive a fazer isso, que toda hora eu pegue e lembre do cara. Porque quando eu estou com um cara desse fazendo um processo de mentoring, eu vou virar para ele, se ele não fez o planejamento dele, eu vou assim, meu amigo, e aí, como é que está o caminho de Santiago? Você não vai querer ir, se não é o teu sonho, ou vai deixar para trás? Vai ficar tentando até quando ir nisso? E aí também a diferença entre o processo de coaching e mentoring, né? O processo de mentoring é isso que eu estou falando para você, você dá porrada no cara. Você tem que dizer diretamente o seguinte, amigo, para de fazer isso e faça isso, corta isso da agenda e faz isso aqui. Já o processo de coaching, ele vai te fazer perguntas certas, as perguntas que você precisa para você chegar nas suas respostas. Num processo de produtividade, eu preciso de mentoring com o cara. Eu preciso dizer para ele especificamente, olha, você tem que parar de fazer isso e começar a fazer isso. Porque aí ele começa realmente a fazer as coisas acontecerem. Claro que hoje eu não faço tantos mentores assim, eu faço um, às vezes dois no máximo no ano com o outro presidente. Mas é um trabalho que eu gostava muito e me deu muita base para realmente entender as pessoas no dia a dia, sabe? Você lidando. É diferente de você fazer um treinamento onde você treina 100, 200 pessoas e depois você acompanha 10, 15 que estão um pouco mais próximas. Quando você está no dia a dia com esse cara com 2, 3 meses, você vê a mudança. E aí um fator, Érico, que muita gente fala hoje, até outro dia você estava comentando sobre isso, achei interessante, que é verdade. O pessoal lê um livro lá sobre gestão de energia, do Tony Schwartz e tal, e fala, não, para você ter mais tempo, esquece gestão de tempo, vamos focar em gestão de energia. Vamos tomar água de manhã quando você começar o dia, vamos comer cereal e fruta, vamos fazer interrupção a cada meia hora, vamos fazer esporte 5 vezes por semana. E assim, galera, nada contra isso, muito legal, mas isso não é para todo mundo. Entendeu? Não adianta nada, se o cara não tem tempo para ele conseguir fazer uma academia, não tem tempo para ele fazer uma pausa, você acha que o cara vai fazer isso direto? Não rola, não acontece. Isso é complementar, não estou falando que não seja importante, isso é importante, sem dúvida nenhuma. O esporte é uma coisa super benéfica para todo mundo, na verdade, você tem várias pesquisas aí que comprovam isso, fazer micropausas durante o dia é importante, se alimentar corretamente é importante. Mas não dá pra gente generalizar. Não é porque o cara faz esporte que ele vai ter mais ou menos tempo, muito pelo contrário. E cara, como é que hoje você, tive a oportunidade de conversar um pouco com você antes, você tem uma startup no Vale, né, uma startup de um software, inclusive é um software para produtividade, se não me engano, correto? A gente... Conta essa ideia para essas pessoas, desse sonho, desse software, dessa startup, inclusive isso faz com que você divida o seu tempo, realmente às vezes até morando parte do seu tempo lá em São Francisco, nesse exato momento, correto? Eu tenho ficado bastante tempo lá nos Estados Unidos, especificamente em São Francisco. Eu comecei um projeto em dezembro do ano passado, vai fazer basicamente um ano que eu estou nisso, que é o GoBox, que na verdade foi um projeto de inovação, onde a gente falou assim, vamos repensar a produtividade para ajudar as pessoas a fazerem diferente. Então a gente começou a entender os gaps grandes de produtividade, o e-mail é um grande gap, as pessoas, por exemplo, criarem a sua lista de tarefas é um grande gap, gerenciar a sua agenda é um grande gap. Então, assim, muito bem, a gente sabe disso, mas baseado no que as pessoas estão fazendo, como que a gente pode ajudá-los? Aí começou a nascer um protótipo de um produto usando inteligência artificial para juntar tudo isso e fazer pela pessoa, planejar pela pessoa, dar dicas para a pessoa, tirar o que não é importante da frente dela e colocar, tirar o que é lixo da frente dela e colocar só o que é importante na frente dela e assim por diante. Isso transformou um produto chamado GoBox, que a gente está lançando no mercado americano, especificamente eu estou focado com esse produto no mercado americano e global. Eu tenho já um outro produto aqui no Brasil de produtividade também, que é o Neotriad, que esse é um produto aqui, cara, Brasil, Latinoamérica, a gente já tem clientes especificamente de tríade de treinamento, e o GoBox é um produto um pouco diferente, não é uma pegada tão metodológica como o Neotriad, que fala da metodologia, mas fala para qualquer pessoa que não conhece nada de tríade, de conceitos de tempo, sair usando e ter os benefícios. Então, primeiro que criar uma startup em outro país foi um desafio muito grande. Eu topei esse desafio, não tinha a ideia de fazer isso. Eu recebi uma proposta aí de um fundo parceiro de investimento. Eu falei assim, cara, vamos fazer uma coisa diferente, vamos criar uma startup no Vale,
startup brasileira e vamos tentar fazer isso transformar um produto global e fazer isso virar. Eu achei um desafio incrível, eu falei, ok, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. Eu mal sabia onde estava me metendo, né? Porque é muito difícil o mercado americano para os brasileiros. O brasileiro tem um preconceito, olha, absurdo, assim. Nem o chileno lá é visto como o primeiro mundo da América Latina, mas a gente que é brasileiro, muito difícil. Mas tem sido uma experiência ótima, assim, trabalhar com uma equipe americana, viver a burocracia americana, aí a gente vê como funcionam as coisas mesmo. A parte chata é que acabo ficando muito tempo lá, então no passado eu residi basicamente quase 6 meses lá nos Estados Unidos por conta desse projeto e fico nessas idas e vindas aqui no Brasil. Mas assim, graças a Deus, super tranquilo, não fico doente, gerenciando super bem meu tempo, a coisa está fluindo como eu estava esperando. E a GoBox é um app de celular ou um aplicativo para computador pessoal? A GoBox é uma plataforma completa. Ela é um website, então você tem uma interface de e-mail diferente, com recursos de produtividade únicos. Ele também é um app que vai estar disponível em todas as plataformas quando for lançado. A gente vai ter para Android, Windows Phone e para o Maligno, ou para o iPhone. Quem me conhece sabe que eu não gosto da Apple, eu chamo de Maligno. Né? Quem me conhece é para o iPhone. Nossa, então, se eu soubesse disso antes, a gente não teria feito essa entrevista. Eu sou fanático pela Apple, mas agora, ainda bem que a gente combinou essa entrevista antes. Tá? Isso é uma discussão longa, religião isso aí. Mas ele vai estar disponível para todas as plataformas e também para o desktop, para gerenciar aí o que a pessoa faz, entender um pouquinho da rotina dela e automaticamente sugerir coisas. Que legal, show de bola. Agora é o seguinte, eu sei que o nosso tempo é limitado e eu sei que, primeiro eu queria dar oportunidade para as pessoas que querem aprender um pouco mais de produtividade com você. Como é que elas você tem algum website que ela pode se inscrever para receber mais informação ou pesquisar mais sobre você? Como é que ela pode te encontrar, Cris, nesse exato tema? Ela pode me achar no produtividadepessoal.com.br. Então, produtividadepessoal.com.br tem bastante informação lá, tem alguns vídeos. Tem o Christian Barbosa com BR também, que também tem bastante coisa. Tem o site da triadps.com e o meu canal no YouTube e Facebook, que são ambos YouTube ou Facebook /Christian Barbosa. A pessoa me acha lá, tem bastante conteúdo, bastante informação. Show de bola, show de bola. Então agora a gente vai para a última pergunta. É uma pergunta que eu gosto de perguntar para a maioria dos meus entrevistados. É uma situação hipotética, então não é uma coisa que vai acontecer necessariamente, mas enfim, imagina que você está em alguma das suas viagens ou você está longe da sua família por um exato momento e você descobre que você vai morrer por algum motivo, tá? E é hipotético, tá? Não estou querendo te matar, não, mas é uma situação hipotética só para que força a gente a pensar no que é importante. E vem cá, e você quer deixar um último insight, um último ensinamento, uma última sacada, em especial sobre produtividade, e você não tem tempo mais para fazer pergunta para eles, né? Geralmente você ia fazer a pergunta, o que é mais importante, o que não é. Eu não sei ao certo, você tem um trabalho às vezes de feedback. Nesse caso você não tem mais, você precisa pegar o celular, gravar uma sacada, uma dica sobre produtividade que eles vão levar para o resto da vida deles. Qual seria essa sacada? A sacada seria, faça reuniões com você. Coloca você na agenda uma vez por semana pelo menos, para fazer alguma coisa que você queira. Pode ser alguma coisa para os seus relacionamentos, pode ser alguma coisa para a tua saúde, pode ser algum hobby que você faça, não importa o que seja. Mas se você não tem tempo para você não vai ter tempo para mais nada. E aí o que vai acontecer é que você vai se sentir cada vez mais distante daquilo que você quer de verdade. Então se coloca na agenda, toda semana, obrigatoriamente, você tem que fazer uma coisa para você, por você e com você apenas. Isso faz uma diferença incrível na sua vida. Não acredita em mim? Experimenta e vê o resultado de ter essa reunião com você de vez em quando. Incrível, incrível. Cris, cara, muito obrigado mesmo pela sua generosidade de estar, investindo um tempo aqui com a minha audiência, com esse pessoal do YouTube. Eu fico muito feliz mesmo. E você que está assistindo do outro lado de lá, se você está curtindo, se você curtiu essa entrevista, não esqueça de pressionar, curtir e deixar um comentário. E eu te falo por que eu te peço isso. É simplesmente para saber? Não. Essas entrevistas são patrocinadas pelo seu comentário e pelo seu curtir ou não curtir. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está aqui, o Christian está aqui, a gente vê que é um cara de super sucesso e as chances são que quando você comenta, a gente consegue entender o impacto que esse tipo de informação traz na sua vida, se for positivo ou não. E quer queira ou quer não, isso motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho de simplesmente tirar um pouco do nosso tempo, né? Tirar um pouco do nosso tempo para
para simplesmente tentar fazer uma diferença positiva na vida de vocês. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, Christian! Tchau, Érico, obrigado pelo teu tempo aí e que as pessoas vivam o seu tempo com sabedoria, né? Porque é a única coisa que não volta mais. Até a próxima. Até a próxima, cara. Tchau, tchau.